Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians pode perder até 3 titulares para o clássico contra o Palmeiras, cada um por um motivo diferente. Saiba por quê. É o assunto desse vídeo. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, vai dando teu like, comenta aí e vamos juntos. O Campeonato Paulista será retomado já no dia 22 de julho e com um clássico pela frente, na Arena Corinthians, em Itaquera, Corinthians e Palmeiras. O derby decisivo, porque o Corinthians vive uma preocupação em relação até à classificação e por mostrar um melhor futebol, daquilo que o técnico Thiago Nunes havia mostrado antes da paralisação e tudo mais. O Corinthians contrata o centroavante Jô, tem uma expectativa na recuperação do Ramiro. A gente montou uma escalação ideal e parece super interessante, né? Competitivo esse time montado pelo técnico Thiago Nunes, pelo menos com as peças que ele tem à disposição. Pois bem, pintaram alguns problemas aí nas últimas horas que o Corinthians precisará resolver. O primeiro deles, Johnny Gonçalves, o atacante que foi contratado junto ao Benfica por empréstimo até 30 de junho. Já acabou. A partir daí, havia uma cláusula lá no contrato de uma renovação imediata. Porém, ele precisava cumprir uma meta de jogos que ela não foi estabelecida. Além do que, o Corinthians precisa adquirir o jogador. E não é muito barato, não. É cerca de 2.800.000 euros. Dá um valor considerado aí por 17, 18 milhões de reais, que seria abatido da venda do Pedrinho. Uma venda super importante, um valor super importante que o Corinthians está precisando para resolver outros problemas. E aí, nesse momento, a diretoria do Corinthians está pensando o seguinte: o que é mais importante? Realmente abater esse valor da venda do Pedrinho, que era um valor ali necessário para sanar tantas dívidas e daqui a pouco até mesmo contratar outros jogadores? Vale isso pelo Johnny Gonçalves? Vale a gente pegar esse valor e investir num jogador que até agora, claro, evidentemente por conta de tudo que aconteceu, disputou apenas 4 partidas, mas será que ele vai mostrar ainda mais resultados do que já mostrou? A característica de jogo dele é essencial num jogo proposto pelo Thiago Nunes. Ou o Corinthians aposta nos jogadores que tem à disposição no elenco, como o Janderson e o Everaldo, ou contrata mais um atleta? Essa equação está sendo discutida, mas por enquanto o contrato dele está encerrado e o Corinthians, ao decidir não ficar com o atleta, ao devolver para o Benfica, é mais um desse possível titular dentro de uma formação ideal que pode desfalcar o time contra o Palmeiras. A outra questão é o volante Victor Cantillo, talvez um dos principais jogadores já de 2020, desde que chegou o colombiano, tomou conta do meio-campo, impressionante, foi o fiador desse sistema do Thiago Nunes, o box-to-box, muita movimentação, área a área, com boa marcação, poder de combate, chegada na frente, impressionante a necessidade que se vê em relação ao seu nome nesse time do Corinthians. Tanto que o Richard, quando foi escalado ali no seu lugar, quando o Thiago Nunes não pôde contar com ele, evidentemente não deu a mesma resposta. O Cantillo está apresentando sintomas de coronavírus. Ele está com febre, não treinou durante o fim de semana e não se reapresentou no início dessa semana. E, portanto, pela suspeita da Covid-19, ele vai realizar testes e, se for confirmado, se ele testar positivo, ele vai ficar afastado aí um bom tempo. Até porque os outros jogadores, eles foram assintomáticos, não é o caso do Cantillo. Então a preocupação, ela se torna muito maior nesse momento. E como ele vai precisar ficar afastado 14 dias, ele não vai enfrentar o Palmeiras nesse clássico. A menos que ele teste negativo e se recupere da febre amanhã depois e aí volte aos treinamentos normal. É que nesse momento, qualquer sintoma, você já tem um temor maior, né, de que o jogador possa estar com o vírus. Se confirmado, será o 22º jogador do elenco a ter contato com o novo coronavírus. É muita coisa, né, gente? Os outros todos assintomáticos, o clube não revelou. O único que se identificou que teve a doença, mesmo assintomático, foi o goleiro Cássio, mas que já está treinando normalmente. O Cantillo não, ele apresentou febre e claro que a preocupação nesse momento, como eu disse, se torna muito maior. Um jogador importantíssimo que desfalcaria o Corinthians nesse jogo contra o Palmeiras. E por último, o centroavante Jô, o principal reforço até agora, o cara que é esperado aí como fazedor de gols, para que ele possa, né, ainda mais o rei dos clássicos, né, um retrospecto maravilhoso que o Jô tem em clássicos contra os rivais, contra o Palmeiras. A expectativa era muito grande para contar com o Jô já a partir dessa retomada do Paulista, justamente contra o Palmeiras. Só tem um probleminha.
Por conta da pandemia, a FIFA, a CBF, melhor dizendo, ela permitiu o registro de atletas das janelas internacionais somente a partir do dia 20 de julho, que é justamente a data limite para inscrições no Campeonato Paulista. E aí você pode me perguntar, bom, mas a documentação está pronta, né? O Corinthians só apresenta a documentação do Jô e resolve a situação. Não é bem assim. Porque o Corinthians, juntamente com o seu ex-clube japonês, o Nagoya Grampus, eles precisam fazer o registro do chamado TMS, que é aquele registro de transferência internacional da FIFA. Então, no momento em que a CBF liberar os registros, né, da janela internacional, no dia 20, o clube tem praticamente um dia, juntamente com o Nagoya Grampus, para conseguir fazer o registro no TMS, em que o clube tem até 7 dias para fazer isso, então pode ser que demore um pouco, e registrar o atleta na Federação Paulista para que ele possa atuar dia 22. Tem um outro probleminha aí. O Jô não saiu de uma forma muito amigável do Nagoya Grampus. Houve um litígio, justa causa, o clube, inclusive, está declarando como abandono de emprego, né? Ele tem uma outra versão de que não seria aproveitado pelo clube, pelo novo técnico italiano que estava por lá e que resolveu não contar com ele. Ele não fez a pré-temporada, resolveu voltar para o Brasil e acertou com o Corinthians. Então essa situação toda está num imbróglio. Não sabemos se o Nagoya Grampus será sensível a um possível pedido do Corinthians do tipo, rapaziada, manda esse documento hoje porque eu preciso inscrever o jogador. Talvez eles não tenham toda essa pressa que o Corinthians terá. O próprio Corinthians já trata como muita dificuldade contar com o Jô justamente nesse jogo. Se em 7 dias, por exemplo, o Nagoya Grampus não registrar no TMS essa transferência, aí a Federação Japonesa é acionada e aí o clube usa outros mecanismos, né, até na FIFA, para poder registrar o atleta. E aí isso pode acontecer 1 semana, 10 dias depois. O problema é que realmente o prazo ficou apertado. No momento em que a Federação dá o prazo até o dia 20 e dia 20 apenas a CBF libera para você fazer os registros, complicou. Então a tendência, a menos que realmente uma habilidade muito grande dos dirigentes corintianos possa mudar isso, porque no momento é muito difícil contar com o Jô, Victor Cantillo e Johnny Gonçalves. E aí o Thiago Nunes vai ter que se virar para encontrar substitutos, justamente para ele dar uma melhor resposta depois dessa paralisação do futebol no retorno, justamente com um clássico contra o principal arquirrival. Comenta aqui o que você achou dessa história toda, não deixe de se inscrever aqui no canal, eu volto numa próxima. Tchau!